Conexão Ciência. Durante as férias, é comum que o consumo de alimentos ultraprocessados aumente, seja pela praticidade ou pelas saídas mais frequentes. No Conexão Saúde nas férias, a professora Patrícia Pires explica que esses alimentos podem até fazer parte da alimentação, mas não devem ser a base da rotina. Professora, como equilibrar esses momentos sem prejudicar a saúde? Bom, em relação ao consumo de ultraprocessados, nós temos muitas evidências, né, em relação aos malefícios para a saúde do consumo desses alimentos. Esse termo ele foi criado no Brasil por um pesquisador da USP, que é o professor Carlos Monteiro. Então, foi criado recentemente no The Lancet uma série especial sobre o consumo de ultraprocessados e saúde humana. Então, assim, o consumo de ultraprocessados, ele já está bastante evidenciado em relação à obesidade e excesso de peso, né? O consumo, ele é diretamente relacionado a isso, né? Aumento de consumo de calorias e também ao ganho de peso e à obesidade. Mas, né, a gente teve nessa série mais de 104 estudos que foram envolvidos em uma revisão sistemática, aonde associa, né, o consumo de ultraprocessados com doenças crônicas não transmissíveis. Então, principalmente aí com diabetes tipo 2, hipertensão arterial, depressão, né? Aumento do risco de mortalidade e também com doenças cardiovasculares. Bom, a relação, né, do consumo de ultraprocessados com obesidade, doenças crônicas não transmissíveis já é muito difundido e publicizado. No entanto, a questão, né, de doenças relacionadas à depressão e doenças demenciais, nem tanto. Mas isso está muito relacionado com a qualidade da alimentação de uma maneira geral, né? Por quê? Porque a questão de consumo de ultraprocessados e a falta de consumo de alimentos que são benéficos para o nosso intestino, para a nossa saúde intestinal, é muito importante para a gente manter, né, um sistema nervoso saudável também. Então, quando a gente tem uma disbiose, ou seja, quando a gente não consome alimentos saudáveis, alimentos ricos em fibras, alimentos que vão nutrir as nossas bactérias boas intestinais, isso pode levar a um quadro, então, de uma desordem em relação aos neurotransmissores que são produzidos ali, né? Então, pelas células do intestino. Então, a gente sabe hoje, né, que o nosso intestino ele é considerado como o nosso segundo cérebro, né? O nosso intestino, ele é considerado como o nosso segundo cérebro. E ele tem uma relação muito íntima, né, com o nosso sistema nervoso. Isso tem sido descoberto agora, né, em relação a essas doenças. Então, é bem importante, né, a gente manter uma alimentação saudável, um consumo de alimentos saudáveis e evitar o consumo de ultraprocessados, inclusive para a gente poder manter uma boa saúde mental, para a gente evitar, né, essas doenças aí, como a depressão e como a ansiedade. E o que alguns estudos mostram, né, nessa série do The Lancet é o seguinte, é que a prevenção é a melhor forma. Então, a gente manter uma boa microbiota intestinal é a melhor forma da gente prevenir essas doenças. E elas estão a um patamar muito parecido com as doenças crônicas não transmissíveis. Então, o consumo de alimentos ultraprocessados pode aumentar em 23% o risco de depressão. Então, é um aumento muito, né, importante e a gente precisa, então, evitar o consumo desses alimentos. Os ultraprocessados, eles são, né, muito ricos em gordura, em nutrientes que não são apropriados, né, para uma alimentação saudável. Então, a gente precisa, né, evitar o consumo desses alimentos.
No último episódio da temporada, vamos falar sobre como as férias podem ajudar a melhorar a relação com a comida e planejar escolhas mais saudáveis. Conexão Ciência.